Superman foi inspirado, vou deixar bem claro, Superman foi inspirado em Jesus Cristo. Então vamos lá. Dos céus, o Pai envia seu Filho único para salvar a Terra, e quando ele chega aqui, é criado por pais adotivos, pessoas boas. No caso de Jesus, quem o cria é Maria e José. No caso do Superman, é Marta e Jonathan. Até a semelhança das letras iniciais foi mantida, né? Ao atingir certa idade, Superman vai até o Ártico e encontra o espírito de seu pai na Fortaleza da Solidão. Quando Jesus atinge certa idade, embarca numa jornada pelo deserto, onde jejua por 40 dias e é tentado pelo mal, até encontrar Deus, o seu pai. Tanto Deus como, olha que interessante, o nome do pai do Superman é Jor-El. E aí faz alusão ao El do El Shaddai, sim, tá? A terminação El é Deus. El é Deus, né? Então, tanto Deus como Jor-El falam com seus filhos através de uma voz alta, segura e forte. Entre outras semelhanças citadas, o estudioso aqui, até vou dizer o nome dele aqui, deixa eu encontrar aqui, é Ragazzo, o cara que fez esses comentários aqui, esta análise, tá? Vamos lá, então. Então ele diz que ele lembra que Jesus tem como inimigo o anticristo e o Superman tem como o seu arquirrival o bizarro, que seria o Superman ao contrário, né? Este seria o principal inimigo. Então seria um falsificado quase que igual ao verdadeiro, tá? E aí depois tu faz o teu comentário, aí se tu concorda, se tu discorda, tá? Além disso, o Superman foi escondido num celeiro e Jesus também nasceu numa espécie de celeiro. Aos 30 anos, o Superman começa sua jornada pública, na mesma idade que Jesus inicia seu ministério. Superman luta pela verdade e justiça, assim como Jesus. Aliás, esses são os princípios bíblicos para as grandes missões relatadas na Bíblia. Enfatizou, então, o Ragazzo aqui. Outro simbolismo que liga Superman a Deus e a Bíblia é o triângulo em seu peito, que é o símbolo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, arrematou. Aí depois eu vou fazer outros comentários, mas outra informação, então, o Superman, Diego, eu sei que tu não é muito, não acompanha tanto histórias em quadrinhos, esses super-heróis aí e tal, mas o Superman foi criado na década de 1930 por 2 judeus. Sim. Tá? E 2 judeus, então, o que tudo indica, cristãos, né? Se realmente esta análise deste amigo aqui faz sentido ou não. Mas, onde eu queria chegar? Nós estamos falando de um herói, né? Certo. Tá? Que, logicamente, traz alguns preceitos, e aqui eu acredito que bastante até, né? O Superman vem para salvar a humanidade, assim como Jesus veio. Assim como se nós pegarmos Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis... Tu ia falar sobre isso? Pode comentar, então. Assim como se nós pegarmos Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, o leão, né, o Aslan, seria, então... uma representação. Uma representação de Jesus Cristo como o leão que acaba se entregando, morrendo e ressuscitando. Né? Nem ele escondia isso, né? Lewis não escondia isso? Não escondia isso, era aberto, né? Ele falava isso abertamente. E a gente tem essa situação aqui dos heróis, né? Se nós pegarmos ali no C.S. Lewis também não seria diferente. A gente teria o Aslan ali como um herói também, né? Isso. Mesmo que seja na imagem de um leão, né? E o Superman como acho que é o super-herói mais conhecido, eu acho, de todos os tempos, né? Surgiram tantos outros, mas o Superman sempre é o... Se existe um grupinho de heróis aí, ele é o líder sempre, né? Tá sempre na cabeça, né? E até tem uma parte, quem acompanha, eu também confesso pra ti que eu já segui bem mais assim, histórias em quadrinhos. Eu peguei este caso aqui porque eu achei que daria pra gente comentar bastante a respeito. O Superman também tem um determinado momento que ele entrega-se pela humanidade. Ele morre e depois ressuscita, né? Então faria também uma alusão à história de Jesus Cristo. Agora tu pode comentar. Bueno? Muita informação. Só mandar um abraço e um salve pro nosso irmão Kelvin, que Kelvin está nos acompanhando, né? E
Então, essa questão do herói, eu particularmente, por uma questão de teologia, eu gosto até de abordar esse assunto, até para desmistificar determinados conceitos relacionados a isso, né? Quando a gente fala em herói, primeira coisa, né? Primeira coisa, ou melhor, o primeiro assunto, a gente vai ter na cultura pop essa questão, por exemplo, aí do super-homem, né? Que iniciou com histórias em quadrinhos, né? Que são as histórias produzidas pela cultura pop norte-americana, né? Sim, sim. Pelos estúdios ali DC Comics, Marvel. Na década de 30, 40, ela também como é que se chama? Agora me esqueci o nome. Ela é a época de ouro dos desenhos infantis também, né? Ali surgiu o Pica-Pau, surgiu o Mickey, surgiu... Cada estúdio tinha o seu, né? Uhum. Então, tanto é que ficou clássico que ainda continua repetindo, né? Até hoje temos, Até né? hoje, E né? inúmeras versões também, Por isso que chama de época de ouro. Então, naquele momento ali surgiu muita coisa, né? E até a maioria dos estúdios até de Hollywood ali, no caso, eram judeus. A maioria deles eram os diretores, os que criaram roteiristas. eram judeus, né? A parte criativa e administrativa quase que toda, né? Mas quando se fala de herói, a primeira coisa que vem, na realidade, é a cultura grega, né? A mitologia grega. Quem talvez, alguém que seja mais velho vai lembrar de Hércules, né? Tinha um seriado de Hércules que passava na televisão, mas aquilo era realmente uma mitologia. Para aqueles que estão nos acompanhando, é lógico, né? Eu acho que é uma questão óbvia, mas precisa ser falado, né? A mitologia é a mitologia, né? A mitologia é um conjunto de falas, de narrativas heróicas e que foram romanceadas de uma maneira a ponto de torná-las divinas. E o cristianismo não é mitologia, como diz Pedro, né? Que nós não fizemos as coisas de modo... quando ele fala que ouviu a voz do Pai, lá em, se não me engano, 1 Pedro, 2 Pedro, né? Não é uma coisa fantasiosa, né? Só para deixar isso bem claro, né? Mas, enfim, qual que é a ideia do herói na cultura grega, na mitologia grega? A ideia do herói é um semideus, né? Dentro do conjunto do politeísmo, o herói ele não é Deus. Pelo que eu pesquisei na mitologia, o herói ele seria o filho de um humano como um deus, né? E aí se tornaria então um semideus, isso, né? Ou ele é humano que ganha alguns poderes de algum outro deus. De alguma forma, como por exemplo no caso de Hércules ali, que faz os trabalhos, né? Então, isso na antiguidade deu um problema terrível, digamos assim, que quase dividiu a igreja, quase rachou a igreja lá no início da história do cristianismo. Justamente por essa concepção. O porquê? É interessante entrar nesse assunto também. Tinha agora me esqueci, um homem chamado Ário no Egito, né? E que ele dizia que Jesus era uma criatura, que ele não era Deus encarnado. Ele era alguém que foi criado primeiro, né? Um primogênito da criação, e não um unigênito do Pai que foi gerado na eternidade, como diz o cristianismo, né? Então, o que acontece? Nessa questão do herói, eu lembro sempre da questão de Ário nessa questão do herói. O que Ário fez? Ário vem com uma visão grega e coloca para dentro do cristianismo. E daí ele vai tratar Jesus como se fosse um herói, um semideus, como se fosse uma criatura que foi divinizada no processo, né? Então, por isso que a gente diz que Jesus não é um herói, né? Sei que isso até porque nós temos hoje ainda religiões, ou não sei se podemos chamar de religiões, seitas, que colocam Jesus neste patamar de semideus, né? Isso. Temos hoje, né? Pessoas que... Eu conheço pessoas que frequentam determinadas... eu vou chamar seitas, tá? Sim. Determinadas seitas, onde Jesus Cristo é considerado ou uma criatura ou um Deus inferior, um Deus de segunda grandeza, né? E o Deus, classe. O Pai, estaria acima, né? Quando que a gente sabe, falando da Trindade, até o Superman aqui fala da Trindade. Porque nós somos acusados de triteísmo por essas pessoas,
Só que, na verdade, eles acabam criando um politeísmo. Sim. A partir do momento que eles dizem que Jesus é um Deus de segunda categoria, ou um semideus. É que, na verdade, se tu separares Jesus de Deus, aí você estaria adorando a dois deuses, né? Seria um problema, né? É uma unidade, nós adoramos a Deus em unidade, porque nós falamos de trindade, por isso que a trindade é um mistério, né? O Jesus disse assim que eu e o Pai somos um, né? No sentido são três pessoas, mas um em unidade, enfim. E aí que tá, né? A grande questão é que a partir do momento em que Jesus ele se torna um herói, ele não é mais Deus. É meio complicado, mas esse é o conceito, né? Uhum. O que Jesus é? Herói? Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é criador. Jesus tem todos os atributos, tanto que está lá em Colossenses que ele é a imagem da glória do Pai, né? O resplendor da sua glória, a imagem exata da sua glória, né? Então, ele é o reflexo do Pai. Então, não tem como ele ser um herói nesse sentido, no sentido grego da coisa, né? Então, Jesus não entra dentro da categoria. Eu já vi até uma vez uma charge, né? Que tá vários heróis conversando com Jesus, né? Como que você fez, né? E tal, né? Daí eu fiquei pensando, quem fez isso não entendeu, né? Jesus não é mais um. Jesus é o Deus é Deus que deixou sua glória, como está lá em Filipenses capítulo 2, né? Se desfez da sua glória. Não teve por usurpação por ser igual a Deus, né? Mas antes se humilhou, tomou a forma de servo, né? Então, o Deus Todo-Poderoso é o Emanuel, Deus conosco. Muito diferente de uma questão de herói. Mas também, Cunha, o que dá para falar também a respeito desse assunto, né? Voltando primeiro nessa questão do Superman, antes de entrar em outros